Êxodo, capítulo 1. Eis os nomes dos israelitas que entraram no Egito com Jacó. Cada qual entrou com sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zabulon e Benjamim, Dan e Neftali, Gade e Asser. Os descendentes de Jacó eram, ao todo, 70 pessoas. José, porém, já estava no Egito. Depois, José morreu, bem como todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas foram fecundos e se multiplicaram, tornaram-se cada vez mais numerosos e poderosos, a tal ponto que o país ficou repleto deles. Chegou ao poder sobre o Egito um novo rei, que não conhecia José. Ele disse à sua gente: Eis que o povo dos israelitas tornou-se mais numeroso e mais poderoso do que nós. Vinde, tomemos sábias medidas para impedir que ele cresça, pois, do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós para depois sair do país. Portanto, impuseram a Israel inspetores de obras, para tornar-lhe dura a vida com os trabalhos que lhe exigiam. Foi assim que ele construiu para Faraó as cidades armazéns de Pitom e Ramsés. Mas, quanto mais os oprimiam, tanto mais se multiplicavam e cresciam, o que fez temer os israelitas. Os egípcios obrigavam os israelitas ao trabalho, tornavam-lhes amarga a vida com duros trabalhos, a preparação da argila, a fabricação de tijolos, vários trabalhos no campo e toda espécie de trabalhos aos quais os obrigavam. O rei do Egito disse às parteiras dos hebreus, das quais uma se chamava Sefra e a outra Fua: Quando ajudardes as hebreias a darem à luz, observai as duas pedras. Se for menino, matai-o. Se for menina, deixai-a viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado, e deixaram os meninos viverem. Assim, pois, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: Por que agistes desse modo e deixastes os meninos viverem? Elas responderam ao faraó: As mulheres dos hebreus não são como as egípcias, são cheias de vida, e, antes que as parteiras cheguem, já deram à luz. Por isso, Deus favoreceu essas parteiras, e o povo tornou-se muito numeroso e muito poderoso. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes deu uma posteridade. Então, Faraó ordenou a todo o seu povo: Jogai no rio todo menino que nascer, mas deixai viver as meninas. Bem, começando então um novo livro, tem algumas coisas a comentar desse capítulo. A impressão agora que eu tive interessante é que ele falou sobre as parteiras terem uma descendência, não, uma posteridade, por causa disso. Só que, assim, quando eu li a primeira vez, eu me surpreendi que o faraó não só executou elas ali mesmo, quando viu que elas obedeceram e que foi de propósito, assim, né, deram essa desculpinha. Aí eu fiquei na dúvida se possivelmente ele não matou porque, querendo ou não, os hebreus precisam de parteiras para dar mais escravos para o país, né? Não adiantou também querer matar todas as parteiras e não ter mais quem parir os hebreus e todos morrerem. Isso não ia ser interessante para o país também. Mas eu pensei também de outro jeito, que na verdade essa posteridade que Deus garantiu a elas poderia ser não literal, assim, delas sobreviverem a essa dificuldade e daí que terem uma posteridade, mas no sentido de que pelas ações delas, a posteridade do povo delas foi garantida e a posteridade delas perante Deus, ou seja, a recompensa divina viria a elas porque elas obedeceram a Deus e mesmo no medo de enfrentar possivelmente a morte frente ao faraó. Eu acho que dá pra ler assim também, essa posteridade que Deus garante a elas na obediência. Mas enfim, algumas coisas interessantes então. O capítulo abre com o texto citando, né, as tribos no Egito. Isso é algo que já foi falado algumas vezes no final do Gênesis, mas enfim, aqui tá fixando mesmo que todas as tribos de Israel estão lá, tá fixando qual é a origem das tribos, que agora vai ser importante saber quem é o antepassado de cada um, né? A gente vai ver que Moisés é um descendente de Levi. Então, beleza. Todo mundo lá, tem os 11 que foram e José que já estava lá. Eu achei legal porque o medo que o faraó fala que tem em relação aos hebreus não é tipo assim, nossa, o medo deles se rebelarem contra a gente e exterminarem a gente, ou de roubarem da gente. Tipo assim,
O que ele fala mais é tipo, se a gente entrar em guerra e eles quererem ser oportunistas e também ir contra a gente e sair do país. Tipo assim, o medo que, o que conclui o raciocínio do faraó é perder os escravos dele, sacou? Tipo assim, o cara realmente está vendo os hebreus só como objeto do trabalho pro Egito. E assim, só deixa mais bizarro, né? Tipo, caraca, a maior preocupação dele em relação ao povo, entrar em guerra contra ele, é perder os trabalhadores, perder os escravos, né? Bem, é interessante porque, por mais que não cite o faraó pelo nome, quando fala sobre as cidades armazéns de Pitom e Ramsés, isso aqui dá pra colocar, dá pra estimar a época, porque isso aqui se refere ao faraó Ramsés II, né? Que reinou de 1290 a 1224. Então, estabelecendo aí aproximadamente o êxodo no meio pro final do século 13 a.C., né? Século 3 aqui, porque né, começou em 1300 a.C. e vai seguindo. É a mesma lógica de século para depois de Cristo também. Então os anos 1200 são século 13. Aqui, e durante algum tempo, né, vai se mencionar o povo de Israel como hebreus. Isso acontece durante o texto da opressão, né? Eu lembro até daquela música que canta no Domingo de Ramos. Os filhos dos hebreus com ramos de palmeira correram ao encontro de Jesus Nosso Senhor. Então, essa é referência ao povo libertado, né? E aí, Hebreus, eu vi que tem mais de uma suposição da origem do nome. Tem uma referência a Éber, que é um antepassado de Abraão. Então, seria, assim, um outro termo que quer dizer o povo de Abraão, os filhos de Abraão, mas nesse caso se referindo a Éber, que veio antes de Abraão. Mas eu vi também uma etimologia aqui a partir de Ibri, que seria correspondência de Hebreus, né, com Apiro, que parece uma palavra muito diferente, mas enfim, etimologia é assim, que quer dizer prisioneiro de guerra. É uma palavra, um termo para prisioneiro de guerra no Egito. Então, como se teria se assimilado à imagem do hebreu, que não era um prisioneiro de guerra, mas que estavam cumprindo a mesma função social que um prisioneiro sendo escravo. Beleza. Uma coisa que eu achei curioso, sempre tive essa impressão assim, que quando você quer exterminar uma população, não adianta você matar só os homens, porque é uma população que tem muitas mulheres e poucos homens, ainda mais numa situação poligâmica, não é difícil para o povo conseguir se restabelecer. Mas o contrário é mais difícil. Um país que tenha uma nação que tenha poucas mulheres e muitos homens. Porque é como se o fator limitante aqui para que você consiga refazer a população são as mulheres. Afinal, cada mulher pode ter um filho num período de um ano. O homem pode impregnar várias. Nossa, isso soa tão bizarro de falar, mas é verdade, enfim. E essa questão parece estranho, porque esse negócio deles de querer deixar as mulheres vivas não parece tanto com o objetivo de querer matar a população, extinguir a população. Porque afinal, pro Egito, a população deles é escrava, eles não querem acabar com a população dos hebreus. Mas, você matando os homens, o que você está garantindo? Você está limitando a quantidade de soldados que vai ter naquele exército, naquela nação. Então aqui, eu não acho que o objetivo final dele seria exterminar os hebreus. Aqui é reduzir o número de possíveis adversários numa guerra com os hebreus. Eu acho que, assim, é o que eu li aqui. Beleza. Tá, eu adoro a tirada que as parteiras dão pro faraó, falando: não, não, pô, é que você não entende, as hebreias são diferentes das egípcias, elas são cheias de vida, tipo... Ei, elas estão, tipo assim, zoando na cara do faraó, só que é muito bom isso. Elas estão completamente tirando onda, assim, velho. É espetacular, assim, eu sou fã dessas parteiras. E a Bíblia também é, porque, nota, mais uma vez, o faraó não tem nome aqui. A gente teve que analisar aqui o texto para ver quem que era o faraó que estava se referindo. Mas as parteiras têm nome. Elas, o povo lembra o nome e sabe quem é, porque elas foram heroínas. Isso eu acho muito legal. Ai, ai. Caraca, eu não achei que o êxodo já ia começar de jeito tão interessante. Para fechar, aqui a gente vê então um massacre de crianças. E durante esse massacre, Deus vai tirar um bebê que vai ser preservado desse massacre, né? Pra ser um salvador para esse povo. Então, a partir desse massacre que o rei do Egito ordenou, vai se nascer Moisés, assim como lá na frente de um massacre também ordenado por um rei, Jesus vai nascer. Então essa figura, e Moisés que está pronunciando essa figura do Salvador que vem num momento de extrema opressão mesmo, em que até as crianças sendo mortas, e Deus vai proteger um de seus filhos para que ele seja a figura de um Salvador. Legal.
Por hoje é isso.